Olá pessoal, eu sou Mosailton Santos do Grupo Excel e nós estamos aqui para mais um podcast do Consultoria Hold. Pessoal, aqui quem fala é Matheus. Também muito bem-vindos a mais um podcast nosso, conversando aqui sobre Consultoria Holding. Vamos estar tirando algumas dúvidas, alguns mitos, o que realmente acontece nesse âmbito, porque o que mais tem aí, né, é gente vendendo muita facilidade e na realidade não é tão fácil assim esse processo. E de imediato nós vamos começar sobre questões de inventário, questões de custo de inventário, que realmente no Brasil ainda tem gente que faz inventário e é caro e parece que a pessoa gosta de pagar caro, sendo que não precisava ser tão caro assim. Matheus, sabe o que eu acho legal? Que a internet, os caras vendem uma facilidade, rapaz, e a gente vendendo muito curso, muita gente querendo vender tudo na internet e pouca entrega, pouco resultado, poucas pessoas realmente qualificadas para fazer isso. Eu vejo ali aqueles jovens na internet e eu quero mostrar para você hoje aqui no podcast a preocupação que todo o nosso time da Excel e do Consultoria Hold tem para poder atender você da melhor forma possível, trazendo segurança. Nós sempre brincamos que nós temos um slogan lá, 110% de segurança. Tá bom? Então vamos falar um pouco sobre o inventário e sobre hold, essa grande diferença. Realmente tem gente no Brasil que ainda faz inventário. Primeiro, custo altíssimo. Tem uma palestra que a gente tem, eu acho que aqui no canal do Consultoria, você pode procurar no canal do Consultoria, que vai mostrar a diferença do inventário para hold, quanto custa. E se eu não estou enganado, nessa palestra nós chegamos a bater ali em torno de 40%, né? 40%. Do custo do seu patrimônio. Então, se você não se preocupar com isso, se você optar por deixar que os seus herdeiros façam ao seu inventário, você corre um risco aí de perder 40% do patrimônio. Eu me lembro que nós conversávamos em uma oportunidade, Matheus, e você falou a questão que o pai sempre se preocupa com os filhos. Isso. E na hora do inventário não se preocupa, né? E não se preocupa, porque quando a criança é pequena, né, o pai, pelo menos todo pai, imagino eu, que quer dar sempre o melhor pro filho, quer dar a melhor educação, quer dar o melhor que consegue prover para a criança. Então, às vezes, até se aperta mais, mas paga uma escola, não quer estudar na escola pública, começa a pagar, incentiva um curso para passar numa faculdade federal. Agora, na parte quando, né, no pós-vida, né, quando a pessoa vai morrer, ele fala, não, eles que se virem. Não dá pra entender como é que durante a vida toda tu buscou dar o melhor para o filho e no final, eles que se virem, não vou estar aqui mesmo. E você, pai, se você souber que se você optar fugir do inventário e ir para uma hold, você pode evitar o quê? Além que o custo é muito menor, agilidade, praticidade, evita discussões e brigas entre herdeiros, porque tem um acordo de sócio que você já pode ir conversando. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do inventário para você. Inventário, custo altíssimo. Segundo, se você não chegar num acordo e tiver aí litígio com herdeiros, esse custo pode começar a ficar muito pior. Por quê? Além da avaliação que nós vamos ter hoje do valor do patrimônio a valor de mercado, os herdeiros, se tiver litígio, cada um vai ter o seu advogado. Aí um pega o advogado lá e paga um percentual do patrimônio para ele, outro paga outro percentual do patrimônio. Isso vai ter um custo altíssimo, pouco resultado, anos de discussão. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui já teve algum parente ou amigo que enfrentou, aliás, um inventário, e isso foi interminável. Esse negócio não termina nunca e esse custo muito alto. Então, a nossa solução que nós queremos trazer para você hoje, conversar um pouco com você hoje sobre hold. O que nós podemos fazer, como pode solucionar, e nós vamos trazer aqui algumas curiosidades. Tem muita gente que diz assim, eu já tenho minha hold. Será que você já tem? Ou você só abriu uma PJ e não resolveu realmente a situação? Tem algumas perguntas que sempre nos fazem e eu acho que a gente tem algumas aí, o Matheus trouxe algumas e outras. Vamos ver aí, Matheus, o que é? A primeira de tudo é blindagem patrimonial. É mito? Gente, blindagem patrimonial não é mito, realmente existe, né? A holding existe, ela veio desde antigamente, mas foi de fato
entrou em vigor com a lei das SA. Então, desde as leis das SA, existe holding no Brasil, a atividade de holding, e não é um mito a blindagem. Tá? O que a gente sempre tem que tomar cuidado, que a gente brinca, é que blinda, mas qual é a munição que está sendo atirada no outro lado? É uma pistola? Ah, blindagem blinda, né? Um carro blindado não vai blindar de uma pistola? Ah, é um fuzil? Blinda. Ah, é um revólver? Blinda. Para isso tem a blindagem. Agora, se o cara vir com uma bazuca, não há blindagem que segure. Vai atravessar a blindagem. Claro. Qual é a tua munição que estão atirando contra você do outro lado? Essa é a pergunta. E qual é o time que você está fazendo? Muitas pessoas inventam de fazer uma hold depois que o cara já está cheio de problema com o fisco, trabalhista, ações civil, penhora de banco. O cara já está todo exposto. Como que vai querer blindar alguma coisa agora se já está com processos abertos, com execuções andando? Aí é difícil. Dá para fazer a blindagem? Claro que dá. Se você fizer o processo bem feito, se você fizer um planejamento. Nós costumamos falar disso, né, Matheus? É igual você ter um carro e não faz manutenção preventiva, não faz a manutenção. Aí quando estoura o motor, era só uma vela que precisava ter sido corrigida, uma correia. Aí por não ter feito a manutenção, a correção, o que aconteceu? Estourou o motor. E aí, vou só trocar a vela agora que vai resolver? Não, agora o teu motor tá todo estourado. Vai ter que refazer o motor. Então, o que nós orientamos aos nossos clientes? Quando o cliente chega na nossa empresa, nós costumamos conversar com ele o que você quer com essa opção. Você quer fazer o quê? Um planejamento sucessório? Você está querendo fazer o quê? Uma economia, uma blindagem somente? Você tem operações? O que você tem? Então, quando você procura preventivamente o profissional, você vai ter uma blindagem de qualidade, bem feita, de tal forma que vai assegurar o seu patrimônio de algumas questões que você possa vir encontrar no meio do caminho indesejáveis. Então, por exemplo, ninguém está falando aqui de fraudar fisco, nós fizemos tudo dentro da lei, dentro da legalidade, buscando o quê? Planejamento e economia daquilo que a lei permite. Ok? Até uma continuação aí, que é uma outra dúvida que geralmente a gente pergunta, né? As diferenças, né? Porque tem gente falando, a diferença da holding, não sabe nem que tem mais de uma holding, né? E uma das diferenças que a gente tem é a holding patrimonial e a holding operacional. O que muita gente faz conflito, que também já vai abranger uma outra pergunta, abrir uma holding, então tá tudo certo. Também não. Então as pessoas têm que entender que existem tipos de holding. Então se tu vai ter uma holding operacional para ter tua operação, para ter tua empresa, é para aquilo. Agora, se você vai ter uma holding patrimonial, é para aquilo. Não dá pra gente misturar na holding que tem a tua casa, que tem o teu apartamento. Tu não pode colocar a mesma empresa para gerir o teu negócio. Tem que ter essa diferença. Existe a holding participação, né, a operacional, e existe a holding patrimonial, onde está todos os seus bens. Tem essa diferença. Que as pessoas, às vezes, e é comum isso, né, Matheus? Muito comum. A pessoa abre uma empresa e essa empresa, ele diz que ele já tem a hold dele, e essa hold ele coloca também nas operações dele, não importa se é serviço, indústria e tal. Então ele está tão exposto quanto quando ele tinha na pessoa física. Não mudou nada. Não mudou nada. Então, o que nós trabalhamos? Vamos buscar entender assim. O que é hold patrimonial? Nós costumamos dizer lá para os nossos clientes que ele é um cofre, né? Porque ele não tem operação comercial. Ele não é uma empresa que está trabalhando, ele não é uma indústria. Nós costumamos ter o patrimônio, uma PJ, que você coloca o seu patrimônio para proteção. A gente brinca até aquela questão do Mar Vermelho, né? Então, bota o Mar Vermelho e não tem um Moisés para atravessar, gente. Então, como é que funciona? Vou usar aqui até a mão para exemplificar. Você coloca aqui em cima, o seu patrimônio, a sua empresa, e aqui embaixo, tem um microfone aqui que divide para você entender, e aqui embaixo as tuas operações. Então, é interessante você ter uma hold, que nós chamamos hold patrimonial, e uma hold de participações. O que a hold de participações faz, Matheus? A participação participa de outras empresas. O próprio nome diz, até a atividade dela é participação em outras empresas. Então, ela pode participar. E já a patrimonial é onde você tem o cofre, né? Onde você detém seu patrimônio, está naquela holding.
E por que nessa hold de participações ela assume o que a pessoa física tem de operação? Então a tua hold de participações passa a ser dona do seu hotel, passa a ser dona do seu atacado, passa a ser dona do seu comércio. Por que nós fizemos isso? Porque se você tiver qualquer dificuldade, um revés financeiro na tua operação, que você tenha a desconsideração da personalidade jurídica nessa empresa, quando você sai dessa personalidade jurídica, vai ser responsável quem? O dono. Quem é o dono? A empresa de participação, a empresa de participações. Então nós chamamos a empresa de participações também do quê? De escudo. Por quê? Porque bate naquele escudo e protege, entendeu? E elas não têm ligação aqui com o seu patrimônio. Nenhuma dessas empresas estão no quadro societário dessa aqui. Essa aqui não pode estar no quadro societário dessa aqui, você está entendendo? Você tem o seu CPF aqui atrás, depois você tem a empresa de participações, depois você tem a operação. Então nós temos aqui esse. Aqui em cima está o teu patrimônio e no teu patrimônio, daí está o teu CPF dentro do teu patrimônio. E aqui nós vamos exemplificar, abaixo tem algumas outras perguntas que eu acho que nós podemos exemplificar para você que nem sempre só uma célula, nós costumamos chamar de célula, é a solução para você. Eu acredito que a questão agora, né, vai ser, a melhor pergunta vai ser o que acontece? Algumas armadilhas que as pessoas fazem e não sabem o que estão fazendo, igual essa que aconteceu. Às vezes a pessoa mistura o patrimônio com a operação e não sabe que está misturado, e realmente está e não pode estar. Então, há algumas armadilhas que é comum que as pessoas, vou fazer a hold, vou. Tá, e tem custos. E às vezes as pessoas não são informadas do custo. Uhum. Acho que abril a Mil Maravilhas não vai ter custo nenhum. Não, tem bastante custo. Essa pergunta é muito legal, até porque eu aconselho o seguinte, você que está nos assistindo, o podcast, se você já tem uma hold, eu gosto muito disso, quando as pessoas chegam lá no escritório e dizem assim, eu já tenho minha hold. Eu digo assim, pô, legal, deixa eu ver teu planejamento, deixa eu ver as tuas holds, teus contratos, deixa eu dar uma lida nisso aqui. Posso calcular para você o seu inventário? Armadilha é bem isso. A pessoa toma até como assim inventário? Não tem a hold? Eu não tenho, tá tudo feito, como é que vai ter inventário? Deixa eu dizer algo para você muito interessante. Você abrir uma PJ e colocar o seu patrimônio não impede de você ter que enfrentar o inventário. Isso é muito importante você saber disso. Não é porque você já abriu uma PJ e colocou o seu patrimônio ali que você não precise fazer o inventário. Se você não colocar uma cláusula de usufruto na sua empresa, os seus herdeiros vão passar pelo inventário da mesma forma. E muitas pessoas não têm consciência disso, né, Matheus? Não tem consciência nenhuma. Já vou então adiantar um pouquinho aqui nessa questão, porque, gente, é lei, então tá lá divulgado para todo mundo. É lei, é só a pessoa estudar a lei. Só que às vezes a pessoa contrata uma pessoa que acha que sabe a lei, que vende muito bem, vende uma simplicidade, e o que não é de fato. Não é uma coisa muito simples de fazer, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dessa questão do inventário ali, na sucessão, na holding. Mas é só para dizer para vocês alguns custos que às vezes as pessoas não dizem que você vai ter, mas você vai ter. Primeiro, ITBI. Boa pergunta. A maioria das pessoas que hoje vão fazer a holding, eu vejo gente vendendo aquela questão da facilidade e não conversa sobre o ITBI. E a questão, tudo que nós estamos falando aqui, Matheus, hoje, deixa eu deixar para já passar para o Matheus, nós estamos falando hoje e nós estamos no ano de 2025, eu não sei quando as pessoas vão assistir. Não, mas dia 23 de abril de 2025, deixar bem claro. Nessa que é hoje. Por quê? Porque tudo é muito dinâmico, tudo muda muito. Anos atrás nós garantimos a imunidade do ITBI. Hoje está um pouco diferente, né, Matheus? Como é que está funcionando? A gente tem alguns municípios, né? A maioria dos municípios, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos municípios, ele tem a isenção parcial do ITBI. O que é isso, né? A isenção parcial é assim, tu registrou lá no contrato, tá lá no teu imposto de renda, digamos, por 300 mil. Só que hoje o teu imóvel vale 500 mil. Aí tu registrou, quer dar entrada do ITBI por 300, a prefeitura, beleza. Então eu vou te dar isenção, só que eu vou te dar isenção pelo 300. Sobre essa diferença, aqui se chama isenção parcial, sobre essa diferença
200 mil, né? 500 menos 300, 200 mil, eu vou aplicar o ITBI. E às vezes a pessoa não sabe, tá desconhecido isso. Agora tem outros municípios, não. Tem outros municípios que ainda estão dando a total. Gente, só para esclarecer. Aqui bem pertinho de nós tem Tijucas, porque nós estamos no estado de Santa Catarina. Porto Belo e Bombinhas. Nova Trento, ali bem pertinho de nós, depois de Tijuca, foi o município que deu uma confusãozinha na integralização e eles entraram com a ação, judicializaram, e ficou o famoso julgado do 796. Esse julgado 796, agora, como o ITBI é municipal, cada prefeitura tem o seu procurador jurídico. E os procuradores jurídicos interpretam esse julgado como assim tem na sua mente, na sua cabeça. Então, por exemplo, Camboriú, nós ganhamos a imunidade do ITBI. Porto Belo, também ganhamos a imunidade do ITBI. Balneário Camboriú era parcial. Né? A gente não sabe agora com a mudança do procurador como fica. Itajaí era parcial, Itajaí parcial, Navegantes parcial. Então, assim, tá mudando, já tá tendo uma diferença na integração. Então, quando você for abrir a sua hold, o artigo 36 e 37 do CTN diz que existe a imunidade do ITBI para a integralização. Então, o que nós aconselhamos? Nós aconselhamos que você peça a imunidade. Se o município cobrar diferença, você vai analisar se é viável ou não. Se não for viável, você pode o quê? Entrar em segunda instância, o Conselho do Contribuinte, ou até judicializar para pedir a imunidade do ITBI, sabendo que a imunidade do ITBI tem regras. Tem que se basear a receita preponderante dos próximos 3 anos. Se a empresa já existia, é dos últimos 2 anos. Se ela é nova, é 3 anos para frente. 3 anos para frente não pode ser compra, nem venda, nem locação. Então, muitas vezes, pela economia tributária, às vezes vale a pena você pagar o ITBI. E porque você tem locações de área industrial e aí a economia é muito grande do nível do imposto de renda, né, Matheus? Esse cálculo sempre tem que ser feito, porque às vezes a pessoa quer a isenção do ITBI, porque não quer pagar ITBI de novo, só que acaba pagando imposto de renda sobre o aluguel que está lá na pessoa física. E o ITBI é quanto? Depende do município? 2%? 2%, 3%. Na integralização, geralmente é 2%? Geralmente é 2%, né? Na integralização. Uhum. Então, tem que ser realmente feito um planejamento, porque se tu faz o processo sem um planejamento, as surpresas vão aparecer. Uhum. Às vezes tu nem sabia que ia ter que pagar ITBI, porque tu não foi planejado todo o processo, o que tinha que ser feito, o que vai ser mais benéfico, qual que vai ter menos carga tributária. Às vezes eu pago ITBI, mas para ganhar benefício no aluguel. Não, meu aluguel tá tranquilo, vou fazer na minha pessoa física, integraliza. Essa questão do aluguel é interessante, porque às vezes você tem área comercial ou industrial, aluguéis altíssimo, e aí na pessoa física tu tá pagando lá 27,5%, quando você poderia trazer para a pessoa jurídica numa hold, por exemplo, e pagar 11,33%. Uma economia muito grande. Então, mais uma vez nós falamos assim, o hold é para quem sabe fazer. Hold é para quem tem conhecimento e para quem está fazendo um planejamento. Então você vai planejar para ver a viabilidade e ver o que é mais vantajoso para você. Principalmente essa questão do ITBI. Mas a lei, volto a afirmar, a lei diz que existe imunidade na integralização se a receita preponderante não for compra, nem venda, nem locação. Aí como que eu faço, Mozeto? Aí você procura um profissional habilitado que vai te dar todas as dicas, mas tem que ter ali uma outra atividade, uma atividade de serviço para poder ter a receita nesse período. Aí para saber mais, passe lá no escritório, vamos marcar reunião. Vai no grupo Excel lá, que tem profissional habilitado, vai dar todas as dicas, vai fazer um planejamento seguro, né? Não vai se incomodar. E outra coisa muito interessante. Nós estávamos falando que só abrir a hold não é a solução, porque você precisa fazer uma cláusula sucessória. E aí tem novidades aí, né, Matheus? Porque agora quando você abre uma PJ, integraliza o bem pelo valor do imposto de renda, o valor pequenininho tá lá, e quando fazer a cláusula sucessória? Não, tudo muda, gente, tudo muda. Junto com a cláusula sucessória tem um outro que agora tá barrando, cartório. Não precisa nem ser a parte do Estado, não precisa nem ser o fisco. Até o cartório já tá barrando esse processo. A gente teve aqui recentemente do cartório, da gente conseguir olha só, gente, o caso.
Conseguimos a integralização, fizemos a integralização, conseguimos a imunidade do ITBI. O cartório veio me perguntar qual era o valor de mercado, queria avaliação de mercado para calcular emolumento. Os emolumentos agora dos cartórios de registros imóveis não estão mais aceitando o valor da integralização, embora a base legal a nível de imposto de renda, está na sua declaração de imposto de renda, está no seu contrato social. Ganhar essa certidão de imunidade, o cartório pega anúncios de imobiliária de valor de mercado para calcular emolumentos. Tem 3 casos. Ele pega anúncios e dá o valor. Ele pede avaliação de 3 corretores para dar o valor. Aí ele faz uma média. Ou ele pede o valor atualizado da prefeitura. Que é o valor de mercado de prefeitura. É mais em conta. De todos é o mais em conta, só que assim, mesmo assim, já é mais alto que o valor da integralização. Então, se até o cartório, que já cresceu o olho para cobrar... gente, o físico tá aqui, né? Que é a sua pergunta. Questão do ITCMD. Agora, quando você faz... Agora, por quê, gente? A lei mudou dia 21, tem um julgado, dia 21 de março. O STJ. Então, faz um mês que mudou. O ITC, embora já tenha a lei estadual, né? Já tem a lei estadual. Que era para o estado de Santa Catarina. Então, vários outros estados ainda não estavam assim. Mas por causa desse julgado do dia 21 de março, agora começa a ser a nível nacional. Olha o problema que o Matheus vai te contar. Eu vou ler só para vocês saberem, né? Eu vou ler aqui no telefone mesmo para ficar mais fácil para vocês saber. Mas a lei estadual que já é bem antiga. A Lei Estadual do Estado de Santa Catarina, 13.136, ela fala o seguinte: a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor dos títulos de crédito transmitidos ou doados. Está lá no artigo 7. Inciso 1º. Para efeito de apuração da base de cálculo, será considerado o valor do bem, direito, na data que forem apresentadas ao fisco as informações relativas a lançamentos do imposto. Então, se a data é a data atual, o valor é a data atual, o que ele vai fazer? Vai mandar avaliar. Aí o que aconteceu? Isso abriu um leque gigantesco, que até agora, desse julgado de 21 de março, lá no STJ, diz assim: o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que o imposto sobre transmissão, o ITCMD, né, deve ser calculado com base no valor não mais venal. Agora é o valor de mercado dos bens imóveis integralizados em holdings. Então, como tem tanta gente vendendo uma simplicidade aí na internet, que vamos lá, é bem mais fácil, não vai ter custo nenhum, olha só o que já mudou desse 1 ano para cá. Antes o ITCMD não era valor de venal. Agora já mudou para valor de mercado. Antes não cobrava ITBI. Agora já tem até o parcial e às vezes está difícil para conseguir até o parcial. Agora o cartório, que antes era pelo valor do contrato, agora também até o cartório já está implicando mais. O que esse movimento está causando? E tem muitas outras coisas que vai mudar para frente, que a gente já fala depois, porque se você ainda não fez a sua hold, se você ainda não pensou em fazer o seu planejamento sucessório, você precisa fazer no ano de 2025, no máximo 2026. Não dá para você ficar segurando esse negócio para frente, porque vai mudar tudo de novo. Tudo de novo. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui para você. Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte: vamos imaginar, vamos partir do seguinte raciocínio. Você abriu uma PJ, você colocou lá, sei lá, 4 ou 5 imóveis, botou 5 imóveis na sua PJ. E aí, como estava a nível de imposto de renda, cada patrimônio estava por R$200. O seu patrimônio é de R$1 milhão. Então, no seu PL agora, você tem o quê? Imóveis. Então, o seu PL de capital subscrito é de R$1 milhão, mas você tem imóveis lançados. O governo diz que para calcular o ITCMD, se você for fazer a cláusula de usufruto, para que seus filhos não precisem enfrentar um inventário, o governo diz agora que você vai ter que avaliar esses imóveis a valor de mercado. Suponhamos, nós botamos por 200 mil cada um. Se cada um, somente na nossa região, os imóveis são muito caros, são muito altos. Mas como
Então aqui cada imóvel valeria no mínimo 1 milhão ou mais, né? 2, 3 e assim sucessivamente. Mas a nível de Brasil, a gente sabe que nem sempre é essa a realidade. Então nós vamos ser mais modestos e nós vamos trabalhar aqui. Se cada imóvel seu valesse apenas 500 mil, nós já tínhamos aí 2,5 milhões para calcular ITCMD, e não 1 milhão. Aí você diz assim, poxa, eu não quero calcular sobre 2,5 milhões. E se cada imóvel teu valesse 1 milhão, você teria que calcular o ITCMD em cima de 5 milhões de reais. Então é 7%. 7% de... 2 milhões e meio, 175 mil. Então você já vai pagar 175 mil de imposto. E não sobre 1 milhão, que seria 70. Né? Só 75 mil a mais. Então, como que você economiza? Como que eu tenho uma saída para isso? Claro que tem. Mas você não pode ter uma empresa só. Você precisa ter mais do que uma empresa. Eu vou entregar aqui no podcast, nós vamos continuar o bate-papo aqui. Eu vou entregar para você pelo menos essa solução. Vale a pena você assistir essa solução, mas vamos fazer um acordo. Eu quero que você aí dá um joinha pra gente aí no canal do YouTube, se inscreve no nosso canal e eu vou te entregar a solução disso aí também, tá? E pode deixar o seu comentário aí, mais um comentário, ver se tá fazendo sentido para você isso. Deixa eu te explicar. Para você fugir de pagar sobre 5 milhões, seja lá quanto for o valor de mercado desses patrimônio que você tem, e ficar sobre o valor de imposto de renda, que nesse exemplo que eu passei era de 1 milhão de reais, a solução é você abrir a segunda empresa. Explica como funciona, Matheus. Então, a gente tem a primeira, né, que seria o cofre, né, que tá todos os bens, e a gente constitui uma segunda empresa, uma segunda hold, que a gente fala que é a segunda célula, a célula destino, integralizando as cotas da primeira. Então já dei até uma dica. A gente integraliza as cotas da primeira na segunda, porque a primeira é dona do patrimônio, a segunda é dona do quê? Das cotas. Então a primeira tem a casa, a segunda tem o quê? A cota. Então, qual é o preço da cota? É o do capital social, é o PL. Qual é o PL? Só tem a cota, então é só a cota. Não tem mais nada. Então não tem como mandar valor de mercado à cota, porque a cota tem um valor pré-estabelecido no contrato social. Então, o caminho seria, abre a primeira com a integralização do bem, do patrimônio, abre a segunda integralizando as cotas da primeira. Para assim, uma tu tem o patrimônio e outra tu tem a cota. E tu faz toda a tua questão, todo o teu usufruto, todo o teu planejamento sucessório, fica todo na segunda. E toda a tua blindagem patrimonial tá na primeira. Agora vamos quebrar mais alguns tabus. O Matheus falou que tu faz todo o teu planejamento e as cláusulas na segunda empresa. Tem muitas pessoas que dizem assim, Matheus, eu tenho medo de fazer hold desse negócio, porque se eu precisar vender o bem, se eu quiser negociar, aí eu vou ficar refém dos meus filhos. Tem gente que tem essas dúvidas. Vamos dar uma explicada sobre esse assunto? Eu acho bem interessante isso. Porque o pessoal é muito judiado, né? É muito judiado porque... O brasileiro é muito judiado porque ele não tem entendimento da hold. Ele hoje sempre passa por inventário. Aí, às vezes, para ele não passar por inventário, o que ele faz? Faz um usufruto. O que ele conhece por usufruto? Vai no cartório, faz o usufruto da matrícula, tá no nome do pai e passa pro filho. Já fez o usufruto. Tá resolvido. Mas, o pai vai vender, o pai não quer mais. Mas é do filho, ele fez o usufruto, ele vai precisar da assinatura do filho. Mas o filho é casado em comunhão universal, vai precisar da assinatura da nora. E assim vai indo. Então, assim, se você... Isso que o Matheus está falando é muito legal. Se você tiver um patrimônio e você não quer abrir hold, você quer fazer usufruto para o seu filho, aí realmente você se torna refém dos seus filhos. Por quê? Porque como os bens, eles se comunicam, você depende da assinatura do cônjuge, do filho ou da filha. Independente do regime de casamento lá, os dois vão ter que assinar. Então, aí se o filho diga assim, ou se a nora, né, a nora lá, o genro, teu pai tá botando tudo fora, nós não vamos assinar isso não, Deus o livre, ele já tá ficando velho. Realmente, você se torna refém disso e você não vai conseguir vender os seus bens. Mas da hold é diferente. Porque a hold nós podemos ter uma cláusula, por exemplo, a cláusula de incomunicabilidade. Não se comunica os herdeiros e os cônjuges. E aí você consegue fazer o quê? Administrar o seu patrimônio.
E às vezes até a pessoa fala que tem holding, que na realidade ele acha que tem holding, e na realidade não tem nem essa cláusula, que é uma cláusula básica. Cláusulas básicas são inabilidade, intransferibilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade. Essas 4 são as cláusulas bases de uma hold, de uma participação, para ter um pouco de blindagem patrimonial. E a pessoa não tem nem isso, nem o básico no contrato social da empresa. E a pessoa acha que está protegida. Então, pessoal, dentro da hold, se você abrir a hold, o patriarca, quando nós costumamos dizer que o nosso cliente é quem? Nosso cliente é o patriarca. Eu estou ali cuidando dos interesses e da forma sucessória como o patriarca quer fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exato. Então, o patriarca, ele continua no comando de toda a empresa. Nós fizemos de tal forma que tanto a mãe como o pai, ou na falta de um, o outro permanece administrador isolado. Ele compra, vende, negocia, sem precisar de nada dos herdeiros. Até por sinal, tem uma cláusula que é a cláusula de mandato político. Então, até as alterações contratuais, né, Matheus, pode ser feito sem as assinaturas dos herdeiros. Sim, o patriarca, ele manda em tudo. Ele compra, ele vende, ele aluga, ele alina. Se ele quiser, né? Claro. Ele pode alienar o móvel, mas é só ele, ninguém mais. E uma outra questão que a gente sempre fala é que se o filho tiver algum problema, foi feito usufruto na holding, o filho teve algum problema, não pega. Por quê? Porque tá com a cláusula de impenhorabilidade. Outra coisa, dentro dessa proposta de trabalho que nós vamos estar fazendo, sempre se preocupa também o que pode acontecer. Nós temos que deixar claro, isso é uma coisa triste, mas pode acontecer. Um herdeiro pode vir a morrer antes do patriarca. E em virtude disso, temos a cláusula de reversão, temos a cláusula de call option. Às vezes não é nem morrer, às vezes, digamos assim, deu uma discussão. Deu uma discussão, o filho odiou o pai, fugiu de casa, abandonou tudo, quer mais nem saber da vida, ou sei lá, caiu nas drogas, pode acontecer. Para não botar o patrimônio tudo que pode, fora o que o pai pode fazer, pega de volta. Pega o call option, chama tudo de volta para ele, né? E volta tudo pro pai. Então, digamos assim, o pai cancela na hora, volta tudo para ele. Aí ele vai analisar, vai ver. Às vezes, tem um picuinha entre os irmãos. Tem mais de um irmão. Começaram os dois a brigar. O pai te deu isso, agora tu me deu aquilo, e não sei o que, a coisa não bate, não sei o que. Pai, opa, quem manda aqui sou eu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Senão, volta tudo pra mim e acabou. E até essa questão de, um pegou mais que o outro, isso pode estar tudo descrito num acordo de sócios, que é uma outra coisa que às vezes a pessoa não fala. Muito legal, bem importante. Deixa eu até olhar para minha câmera aqui, quero falar com você agora para te dar essa instrução. Além da hold, que você pode ter todo o seu planejamento, você já pode botar ali, fazer toda a sucessão, ter as cláusulas protetivas, nós temos também o acordo de sócio. E dentro do acordo de sócio, nós podemos definir algumas particularidades, porque muitas vezes o herdeiro quer saber aquela situação, né, Matheus? Essa casa é minha, esse apartamento, quem é que vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo? Isso tudo pode ser definido no acordo de sócio, né, Matheus? Deixa o Matheus comentar aí com vocês. Sim, às vezes o pai já deu uma casa, digamos assim, o que acontece muito, tá? Na nossa região, o pessoal estuda medicina e medicina é muito cara. Aí, às vezes, o pai pagou toda a faculdade do filho, aí pro outro, o que ele fez? Ele, digamos assim, deu uma casa. Mas o filho não acha justo. Como é que eu não ganhei a casa e o meu filho, e o outro filho, o meu irmão, ganhou a casa? Poxa, mas e aquela faculdade de medicina? A gente teve até um caso de um cliente que falou que somou boleto na faculdade de odontologia, e tinha dado 870 mil reais a faculdade toda. Fora ainda depois, né, aquele processo que tem dos estágios ali. Mas só de matéria ali ele tinha pagado 860 mil reais. E o outro filho ganhou um apartamento de 600 mil reais. E o filho estava indignado. Como é que um filho, que o irmão dele ganhou e ele não? Então, às vezes, as pessoas só têm que ser lembradas do que já foram favorecidas.
E no acordo de sócio resolve isso. O acordo de sócio dá para você definir, esse vai ganhar a faculdade, esse vai ganhar isso. O acordo de sócio eu costumo dizer que é quase um testamento dentro da hold, a qual o patriarca participa, o patriarca define, e quando você está aqui, enquanto o patriarca está aqui, tudo é mais fácil. Quando o filho está ganhando junto com o pai, ele não vai reclamar, ele não vai brigar, ele não vai ficar chateado, já estou ganhando vida, porque ele sabe que o patriarca, os pais, podem doar 50% do patrimônio para quem quiser. Então não vai ser esse pouquinho, que um ganhou um pouquinho a mais que o outro, alguma diferencinha que teve, isso não faz diferença numa hold. Por quê? Porque ele poderia ter dado 50% para uma instituição, para uma igreja, para quem ele quisesse. Então, por um sobrinho, para quem quiser, um amigo. Sobrinho, neto, irmão, às vezes quer contemplar um irmão na família. Então, tem coisas que você pode resolver em vida. É muito mais prático. Gente, é prático, é eficiente, é econômico. Se você não fizer uma hold, você só tá o quê? Deixando que a sua família venha ter um desgaste que não precisa. E uma pergunta muito interessante que muita gente fala, porque quando se fala nesse nome holding, né, um nome meio muito americanizado, as pessoas pensam que é coisa para milionário. Matheus, quem pode fazer uma hold? Gente, hoje qualquer um pode fazer uma hold. A gente tá certo que a pessoa... Na nossa região, gente, é muito fácil. Qualquer imóvel hoje aqui na nossa região custa... Um imóvel médio já custa 1 milhão em qualquer lugar aqui na nossa região. Então, 1 milhão de reais, se já vou pagar aqui de terceiro, já custa 70 mil reais, né? O que lá no imposto de renda, o imóvel tá por 100 mil, poderia ter sido 7 mil reais. Só aí nós já temos uma grande diferença. Então, quem pode fazer hold? Todo mundo. Só não faz quem não quer, quem acha que não é pra ele, quem tem medo, que acha que não funciona. Só é pra essa pessoa que não serve. Agora, pra aquela pessoa que, tem mente aberta, quer planejar, quer que não tenha briga, não tenha intriga entre a família, entre os herdeiros, porque é o que mais tem. É o que mais tem. A gente sempre fala que pra dar briga, basta ter dinheiro no meio. E sucessão é o quê? Ter dinheiro. Sim. Todo mundo quer ganhar mais, nunca tá satisfeito. É uma ganância, infelizmente. Então, se a pessoa só não faz quem realmente não quer cuidar, não quer proteger, não quer zelar pela família, não quer prezar pelos laços familiares e até pela economia, porque realmente tem a economia, é fato, mas também tem a parte proteção e organização da sucessão. Outra coisa, o que é interessante? Às vezes, a pessoa que está deixando o patrimônio, ela já teve outras alianças, né? Teve filhos de outros casamentos. Tem uma série de situações em particular aqui. Quando isso acontece, que vai para um inventário, gente, o BO está feito. Eu costumo dizer que aqui na nossa cidade, é uma cidade muito conhecida, nós temos 2 grandes empresários. Um empresário de uma rede de hotéis aqui muito forte, e eles sempre tiveram hold. Como eles tiveram hold, foi uma sucessão muito tranquila, os herdeiros logo assumiram e tudo seguiu. E nós temos um outro empresário aqui, que é um empresário que optou por ter tudo na pessoa física, e ele foi um pouquinho... exagerou um pouquinho, né? Tinha passado por 4 alianças, né? Então tinha filho em tudo quanto é aliança e uma situação com vários herdeiros e tal. E ele tinha muito patrimônio também. Bom, na falta dele, o que acontece? Cada mãe com os seus filhos entrou com ação. Então, nós costumamos dizer que o herdeiro dessa família são milionários pobres. Por quê? Porque o custo é tão grande dessa situação que são brigas, são honorários, são advogados, não chegam num acordo. Cada família tem seu escritório, sua banca. Eles não chegam num acordo para definir isso. E na hold, mesmo em situações adversas como essa, volto a frisar, como o patriarca, ele tem até 50%
para doar. Outra coisa interessante, eu vou abrir uma holding porque eu casei agora e eu quero deixar tudo para essa família, eu não quero deixar mais nada para aquela. Dá para fazer isso? Não, porque tem a questão da legítima, né, Matheus? Tem que ser respeitado legítimo, embora pode dar 50% para quem quiser, porque é só 50%, porque tem um outro 50% que tem que ser respeitado legítima. A legítima é lei, gente. Você tem que respeitar a legítima. Então, tudo que nós trabalhamos, nós profissionais dessa área, do Grupo Excel, do Consultoria Hold, nós trabalhamos dentro da legalidade, dentro do que a lei permite, buscando para os nossos clientes o quê? Economia tributária e eficiência no serviço. Nós costumamos dizer que o sistema de hold é um sistema o quê? Um sistema de gatilho. E quando que o gatilho é acionado, Matheus? A gente brinca que a diferença, né, além do usufruto que eu comentei antes do cartório, o gatilho já está disparado, né, no cartório, porque tu já vai precisar da assinatura do filho. Pronto para disparar, né? Não, no cartório já está disparado. Quando tu faz o usufruto, tu já vai precisar da assinatura dele. E na hold não, na hold só tá ali, tá preparado. Ele só vai ser disparado, só vai surgir efeito, porque é só papel, só vai fazer efeito a partir da morte. Então, a partir da morte do patriarca, é onde a arma dispara, né, digamos assim, né? E começa tudo a fazer efeito. E, gente, é muito engraçado, porque às vezes a economia é tão grande, que às vezes a pessoa fica em dúvida se realmente é real. E, infelizmente, a gente só consegue provar que é real quando o patriarca vem faltar. É um pouco triste, mas é onde realmente se prova que funciona. Nós costumamos brincar que se o senhor quiser saber se vai dar certo, só o senhor partir para a eternidade que vai dar tudo resolvido. Mas não, nós temos... E ninguém quis testar, né? Ninguém quis fazer o teste. Rapaz, é interessante isso, né? Todo mundo quer saber se dá certo, mas ninguém quer fazer a prova real. Vamos testar. Não, prova real não. Mas nós temos exemplo de pessoas que procuraram a nossa empresa, que fizeram o processo sucessório e que já vieram faltar, já não estão mais aqui e funcionou perfeitamente. Um dos exemplos, claro, que eu posso dizer, porque é o nosso exemplo familiar, é o meu pai, né, que já veio faltar, que fez e deu tudo certo e foi tudo resolvido, uma economia gigante e graças a Deus nós estamos aqui muito tranquilos, sem passar por todo aquele desgaste que foi. E nesse processo, como é um processo pessoal e assim eu posso falar, esse foi um processo que na questão do ITBI, aqui da cidade de Balneário Camboriú, você que é de Balneário que está assistindo o podcast, nós temos um exemplo do ITBI que nós pedimos, a isenção do ITBI, ganhamos ela somente parcial, recorremos para o Conselho do Contribuinte e nós ganhamos no Conselho do Contribuinte 100% da imunidade do ITBI, né, Matheus? Isso a gente sempre fala, sempre gosta de frisar que todo o nosso serviço é vias legais, então se a gente conseguiu esse benefício de 100% do ITBI, é porque já era nosso. Ele nunca deixou de ser nosso. Porque o ITBI só incide quando? Quando há transferência de bens. Só que o bem era no meu CPF. Ele só tá mudando pro meu CNPJ. Mas o sócio da empresa sou eu. Eu só tô integralizando o bem. Por que vai incidir em ITBI? Não faz sentido nenhum. Então, todo o nosso processo, todas as nossas bases, todos os nossos recursos, são tudo em bases legais. A gente não faz nada fora da lei para realmente não gerar conflitos ou vias ao, o Estado crescer, falar assim, não, vocês fizeram alguma coisa errada, não, vocês têm que pagar ITBI, não, vocês vão ter que pagar ITCMD, não, vocês estão fazendo alguma coisa que eu não concorde. Não, tudo que a gente faz é perante a lei. Respeitando todos os tipos de profissionais que trabalham com essa área, principalmente os advogados, até porque lá dentro do Consultoria Hold, no Grupo Excel, nós temos profissionais dessa área que nos dão o suporte, mas por que eu costumo dizer que o nosso serviço é um serviço de eficiência e com atenção dentro da lei? Porque muitas vezes as pessoas procuram um advogado para fazer a sua hold, e os advogados, gente, eles entendem de lei, mas eles não entendem de contabilidade. Ele não sabe nem o que é uma equivalência patrimonial, ele não sabe lançar, não sabe nem onde lança isso dentro da contabilidade, a integralização das cotas. Então, é esse cuidado técnico e essa segurança dentro da lei que o nosso escritório tem. Nós temos aqui alguns minutos, eu estou controlando o horário, o tempo aqui, porque eu tenho 2 assuntos bem interessantes ainda para tratar, que é algumas mudanças que vão ter para frente
a possibilidade desse imposto ainda subir, mas eu quero começar falando aqui sobre o domicílio fiscal mais vantajoso, Matheus. Como a gente já falou, né, tem algumas pessoas que vivem de muito benefício e muita facilidade. E na realidade não é muito bem assim, porque se é para ser domicílio fiscal mais vantajoso, porque assim, o ITCMD é estadual, então cada estado tem a sua alíquota, mas tem o teto da nação. O teto da nação é 8%. Mas como cada estado tem a sua alíquota, então Santa Catarina é 7%, Paraná tá 4%, São Paulo era 4%, agora virou 6%, progressivo. Então vai mudando muito. E a gente... Dizem que aqui no Brasil nós temos um paraíso fiscal que é Amazonas, é 2%. Então algumas pessoas... Tá tendo uma mudancinha lá também, agora a questão do progressivo. Tá subindo agora também. Mas então, algumas pessoas crescem o olho nisso e falam, então vou fazer minha sucessão no Amazonas. Poxa, mas o teu domicílio fiscal é o Amazonas? A pessoa que abre empresa no Amazonas para fazer a sucessão não tem um terreno, não tem uma casa, não tem um carro, não tem nada. Ele só abriu a empresa para fazer sucessão na Amazonas porque é mais barato. Dizendo que o domicílio fiscal é lá. Não, isso é evasão fiscal. Isso aí, claramente, a pessoa está tentando burlar a lei. Isso nós não fazemos. Então, isso não é uma economia fiscal, isso é uma evasão fiscal. Isso pode dar muito ruim, até porque muitos não se preocupam. Se quisesse fazer esse tipo de planejamento, você teria que alugar um imóvel lá, você teria que realmente ter suas correspondências lá. E as pessoas... até um endereço na base da Secretaria da Receita Federal, que é a nível de imposto de renda... tem que ser lá. Tem que ser lá. Então, você tinha que mudar o seu domicílio fiscal para aquele estado, para você se aproveitar do domicílio fiscal mais vantajoso. A gente tem um pouco de receio, a gente tem um pouco de cuidado. Eu vejo muita gente na internet vendendo essas facilidades, vendendo holding com domicílio fiscal mais vantajoso. Você pode abrir a célula destino, que nós chamamos, né? Porque você tem o cofre, onde está o patrimônio, e você tem o destino, onde você vai fazer a sucessão. Então as pessoas, muitos querem abrir essa destino lá nesse estado onde tem o ITCMD mais em conta e fazer a cláusula de usufruto lá, nessa empresa. E isso pode dar um revés, né, Matheus? Pode, nós carimbamos, não recomendo, botamos bem, tatuamos se for preciso, não recomendo, porque, gente, isso aí literalmente burlar a lei, isso daí, isso vai dar problema, e a gente aqui do Grupo Excel, a gente não recomenda, do consultoria, eu não recomendo. Abra, faça, já tem uma economia, abra certinho, faça o processo todo certinho. Por que nós vamos fazer um negócio que é todo certinho perante a lei e vamos tentar fazer isso no final? Não. Então, abra no seu estado, abra onde você nasceu. É bem diferente. Uma coisa, tu nasceu no estado e tem toda a tua propriedade no estado, mas isso tu vai fazer lá em outro estado? Não, isso vai cair. Tanto vai cair que isso vai parar de existir, o domicílio fiscal vai parar de existir. Por que nós estamos falando que você tem que fazer isso com muita urgência, o mais rápido possível? E eu costumo dizer que quem quer planejar, quem quer cuidar, quem quer aproveitar as maiores economias que existem, faça de imediato. Nós temos duas atenuantes muito grandes. Primeiro, nós temos uma reforma tributária daqui para frente e nós vamos encarar aí uma IBS, uma CBS pela frente. Então, vai mudar os impostos aqui para frente. O imposto ele vai passar a ser o quê? Cada município vai ter as suas alíquotas. Isso vai mudar muito, 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 muito. Isso vai mexer também com a questão do próprio ITCMD. Vai ter mudanças quando vir a reforma tributária, que ela vai ser transitória, que nós não estamos falando de ITCMD especificamente, nós estamos falando ali da questão do ISS e do ICMS, mas quando mudar aí, já se tem um projeto para mudar também o quê? O ITCMD. E essa alíquota do ITCMD, gente, nós temos pessoas falando loucuras, né? Nós temos uma proposta no Senado para 20, mas nós temos hoje um secretário da Fazenda e o próprio presidente dizendo que é um absurdo no nosso país. A proposta do governo que está hoje é um governo que ele precisa arrecadar muito e ele quer mudar isso. Então, qual é a preocupação que a gente tem?
Eles pegam como é em outros países, como é no Japão, qual é a alíquota que nós temos na França, qual é a alíquota que nós temos na Suíça, qual é a alíquota que nós temos nos Estados Unidos. E essas alíquotas podem chegar até 60% do patrimônio. E eles querem, o desejo deles é implantar no nosso país uma alíquota de 40%. Hoje lá no Senado já está para votação, né? Tá indo para o Senado, tá indo para o Senado. A alíquota de 20% já. E só depende da votação do Senado dos presentes. E o Senado representa quem? O Estado. E o ITCMD é o quê? O imposto estadual. Então, se o Senado representa o Estado, o ITCMD é um imposto estadual, o senador quer o quê? O melhor para o Estado. Então, quanto mais o Estado arrecadado, melhor. Deixa eu melhorar aqui a fala até do Matheus. Não é que está indo para o Estado, está indo para o Senado. Está indo para votação no Senado. Isso, já está no Senado, né? Essa proposta já tem no Senado. Já tem no Senado. Então, tá para ir para votação. Já pensasse ir para votação, de repente um dia a gente acorda no outro dia, que era 7, já era difícil. Já é 7, já é caro. Aí vai para 20. Vai para 20. E já pensou se quando ela for, o governo mexa seus pauzinhos para tentar mudar a alíquota, aumentar mais ainda? Então, o que nós gostaríamos de propor para você? Gostaríamos de instruir você, ajudando você, que você o quanto antes fazer o seu planejamento é mais interessante. O Matheus deu exemplo de coisas que já mudaram. Já mudou aqui ITBI, já mudou o cartório, os emolumentos do cartório já mudou. Até o próprio ITCMD, que antes o usufruto poderia ser feito quando tivesse parcelado. Parcelou, paguei a primeira. Paguei a primeira e já posso entrar na empresa. Deixa o Matheus explicar isso aí para você, porque muita gente diz assim, ó, o ITCMD... Outra coisa, gente, como funciona o ITCMD? O ITCMD é 7%. Se você for fazer uma cláusula de usufruto, você não paga 7%. Você paga apenas 3%. Deixa o Matheus explicar algo que a gente fazia na empresa que já mudou, não pode mais. Junto com esse que mudou no dia 21/3 agora, até dia 21/3 era assim, agora já mudou, do dia pra noite, literalmente. Antes, e ali ia pagar 20 mil reais, a pessoa parcelava ali em 10 vezes de 2 mil, com a correção do Selic, claro. Parcelou, tava pagando. Pagou a primeira, já podia entrar na junta comercial com a alteração de usufruto. Agora não. Agora, para tu entrar na alteração na junta comercial, tem que estar quitado. Então, o Estado tem que dar um documento certificando que tu quitou toda a tua parcela, para aí sim dar entrada na junta comercial. Então, tudo vai mudando. Então, o ITCMD vai ir para 20%, porque eles se baseiam nisso, mas só esquece que o Brasil não dá tanto suporte assim para o consumidor. Digamos assim, salário mínimo, só ver o salário mínimo. Quanto salário mínimo precisa comprar um iPhone aqui no Brasil? Quanto salário mínimo precisa comprar lá nos Estados Unidos? Então, esse cálculo eles não fazem. Agora, pro ITCMD foi muito fácil aumentar essa alíquota porque está muito baixo. Eles se baseiam que lá nos países de primeiro mundo a taxa é muito maior, só que lá o contribuinte ele ganha de benefício do Estado, tem uma contrapartida do Estado, né, Matheus, muito maior. Uma contrapartida com a educação, com a saúde, com a segurança, que nós infelizmente não temos no nosso país. Nós não temos essa contrapartida, mas nós vamos ter essa o quê? Contribuição. Então, já mudou aí. O ITBI antes era 100% de imunidade. Hoje não é mais. O ITCMD antes era calculado pelas cotas da empresa. O que já mudou? Hoje já é a valor de mercado. Estou dando o exemplo não do que vai mudar, o que já mudou. O ITBI mudou e o ITCMD já mudou. E mudou também o exemplo que o Matheus deu do cartório. Que agora o emolumento também vai para o valor de mercado. Então nós não temos dúvida que cada vez vai piorar mais. O que eu aconselho você? Outra coisa, por que eu aconselho você de imediato procurar o escritório? Porque tem gente que pensa, Matheus, que vai chegar lá, vai acertar os honorários, tá aqui meus imóveis, quando que eu assino? Que semana que vem tá tudo resolvido. A simplicidade vendida. Eu assinei a alteração e em uma semana eu tenho a minha hold e meus problemas terminaram. Gente, quanto tempo, Matheus? Olha, presta atenção. E o Matheus vai explicar como os passos do processo da hold, tá bom? Pra você entender, porque tem gente que pensa, não, eu tô esperando, até sabe que tá às vezes com um problema de saúde, tá com um quadro clínico, que sabe que os seus dias estão sendo encurtados. Deixou de última hora, não se planejou.
Nós já chegamos vários casos assim lá no escritório. Então o Matheus vai dar uma expectativa de tempo e como funciona esse processo. Então, o processo, né? O processo completo, tudo resolvido, 3 anos. Não é do dia pra noite. Então, assim, a pessoa chegou no escritório, acha que já semana que vem já tá feito. Não. Chegou, deu documentação, fizemos todo o croquis, mostramos ali como é que vai ter que ser sido feito, os processos, vamos dar entrada na junta, depois do processo na junta vamos para a receita, depois vamos para registro do contrato, a validação do contrato, registro de contrato, vamos para a prefeitura, pedimos isenção de TBI, a prefeitura demora, é órgão público, tem 4 na obra, 1 trabalhando e 3 segurando a pá, então demora, infelizmente. Depois da prefeitura, vai para cartório, documentação de cartório, mais um prazo de cartório grande, tá demorando bastante também cartório, registro de cartório. Depois de registro de cartório, tem aquele prazo lá do 2 anos na questão do receita preponderante, para validar a certidão de TBI. Então, assim, eu sempre calculo no todo. 2 anos é para ter o processo pronto. Mas ontem eu recebi de um cliente que 11 meses já tem o primeiro registro finalizado. Então falta só mais um. Então, 11 meses já tem o registro, só que ainda assim tem a questão do ITBI, que tem que fazer 2 anos para dar o ITBI, a certidão de validação total. Assim, sucesso, rápido e eficiente. Um processo de... Eu tô com... Meu pai resolveu fazer, meu pai tá com uma doença grave, tá em fase terminal, a gente precisa fazer. Rápido, urgente. Vamos orar a Deus para dar certo em 1 ano? Então, pagando ITBI ainda. Não é nem brigando, hein? O Matheus pagando o ITBI, se não... Não questionando nada. O processo tem que andar. Gente, não depende da gente. Junta comercial, damos entrada, beleza. Depois próximo passo, eu vou buscar então a certidão de imunidade da prefeitura. Gente, se tu pagar o ITBI hoje na prefeitura e tu precisar a certidão da quitação do ITBI... Que tu já pagou? Que tu já pagou, para te dar entrada no cartório é quase 30 dias. Se sair, 25 dias. Se sair, tu fica feliz. Então, assim, tudo é muito tempo, tudo é muito prazo. E nós vamos abrir a primeira empresa, vamos integralizar na primeira empresa, resolvemos. Vai que o seu caso é um caso de 2 células, agora tem que abrir a segunda empresa. Vamos correr agora atrás, começar a fazer a cláusula de usufruto, para daí poder buscar a certidão de quitação do ITCMD. Então, é um processo, é um prazo. Eu costumo dizer, um inventário não demora, sei lá, 5 anos, 10 anos, não sei quantos anos. Se nós resolver tudo em 1 ano, com o valor de 20% que tu ia gastar com um inventário, não é o 20% do patrimônio, é o que tu ia gastar com o inventário, não é um sucesso? Não é maravilhoso? Então tu tens 20% do tempo e 20% do custo. Gente, é maravilhoso. Se o inventário demorasse 10 anos, quem sabe tu tinha 10%. Então, sucesso é 1 ano, o tempo bacana é 2 anos. Agora depende da quantidade de imóveis, depende da quantidade de município. Quantidade de município. Às vezes a pessoa tem, sei lá, 5 imóveis. Uma coisa é a pessoa ter 5 imóveis em Balneário Camboriú. Então eu dou entrada tudo junto. Outra coisa é a pessoa ter 5 imóveis. Um Balneário, um Bombinhas, um Lages, um Acre e às vezes muda um de estado. Muda de estado. E aí? Entendeu? Então, nesse caso, na questão de tempo hábil, quando se a pessoa tiver os imóveis centrado num município, 2, aí vai, até ajuda. Agora, mudou de estado, aí a dificuldade aumenta muito. Nós tivemos um caso de uma hold que nós somos aqui de Santa Catarina, de Balneário Camboriú, e nós tínhamos alguns imóveis em Brasília. Gente, foi um processo bem longo, estamos finalizando, graças a Deus, mas isso tudo demandou de tempo, de muita resiliência, muito cuidado. O que vale nesse município não vale naquele, o que vale para esse estado não vale para aquele. Por isso que nós temos lá no nosso time, hoje ultrapassam 40 colaboradores dentro do time da Excel, profissionais, contadores e advogados, para poder dar um bom atendimento a vocês. Nós estamos finalizando aqui o nosso podcast, nosso horário aí está se findando, e nós vamos terminar aí a nossa mensagem aí para vocês. Matheus, deixa aí nessa câmera ali, dá aí seu oi, sua mensagem, o que você faria. Matheus
graças a Deus, dessa geração mais nova já nasce aí no projeto com hold desde o início, né, Matheus? Às vezes, até foi bom comentar isso, que às vezes o patriarca gosta de ter o bem, né? Gosta de ter um imposto de renda gordo. Só que ele só tá trocando o bem pela cota. Então o imposto de renda dele permanece igual, o valor, né, do imposto de renda. E às vezes a pessoa acha que fica meio receosa. Mas eu gostaria de agradecer a todo mundo que estava aqui conosco hoje. Até você que daqui a pouco vai ver o nosso podcast gravado nas nossas plataformas. Muito obrigado. Por favor, qualquer dúvida, pode estar chamando lá no Instagram da consultoria ou chamando no Instagram do Grupo Excel, que nós estamos todos aptos a atender você da melhor forma possível. Pode marcar um horário, estamos inteira à disposição de vocês. E sempre frisando, gente, não deixa para amanhã, né? Igual aquele ditado, não deixa para amanhã, pode ser feito hoje. Porque às vezes vai postergando, vai procrastinando, e quando viu a 2027, reforma tributária 20%. Pum, deixou por última hora. Deixou o motor do carro estourar. Ou algo que poderia ter sido feito só uma revisão, uma manutenção, um planejamento de como não dar problema. Entendeu? Então, por favor, não deixe para a última hora. Contate seu contador, se for lá na empresa, pode estar nos procurando e vamos se inteirar sobre o assunto. E realmente não é tão simples quando vendem, mas é muito bom. A economia é muito grande, sim, de fato. Pessoal, muito obrigado você que participou conosco. Aqui no canal do Consultoria tem várias outras aulas para você assistir. No canal da Excel, do Grupo Excel também, tem algumas outras aulas que você pode estar assistindo, acompanhando. Você que é empresário, você que tem dúvidas, veja essas aulas aí. Procure as nossas redes sociais, Instagram. Você tem muito material ali, tanto da consultoria como do Grupo Excel. E eu estou à sua inteira disposição como consultor hold para poder te atender, para poder trazer a economia para você. E é um tipo de trabalho tão satisfatório, porque é um trabalho que quando nós realizamos, sempre a família depois agradece pelo serviço, pela economia, pela eficiência, pelo resultado que teve. Meu muito obrigado e tudo de bom para você. Espero você no nosso próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e de dar o joinha aí nesse vídeo, tá bom? Um abraço.